Você já se perguntou por que, em muitos púlpitos, ouvimos apenas palavras que acalmam, mas quase nunca aquelas que confrontam? Já percebeu como tantas mensagens giram em torno de promessas fáceis, soluções rápidas, mas silenciam diante das verdades mais duras e transformadoras? Talvez você, que está aqui agora, tenha sentido esse vazio. Um coração desejoso de ouvir não apenas o que conforta, mas o que liberta. Porque, no fundo, você sabe, a anestesia do discurso fácil nunca curou ferida alguma. Só a verdade tem esse poder. A palavra de Deus não foi escrita para massagear nosso ego, mas para nos dar vida. Atos 20:27 declara: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Paulo não fugiu das verdades que doíam, não escolheu apenas os trechos que agradavam. Ele pregou todo o conselho de Deus, e essa decisão o fez ser rejeitado por alguns, perseguido por outros, mas também o fez instrumento de transformação de muitos. E aqui está a nossa realidade. Grande parte dos cristãos hoje recebe apenas uma parte do conselho divino, e justamente aquela que não ameaça o conforto humano. A parte que não expõe o pecado, que não fala do inferno, que não chama ao arrependimento imediato. E assim, muitos vivem uma fé incompleta, uma fé que emociona, mas não transforma. Você sabe o que isso gera? Gera comunidades cheias de atividades, mas vazias de poder. Gera famílias que conhecem cânticos, mas não conhecem renúncia. Gera crentes que se emocionam no domingo, mas continuam prisioneiros do mesmo vício na segunda. Porque a verdade que cura foi silenciada. Porque as palavras que queimam e purificam foram trocadas por discursos que apenas entretêm. Mas talvez, no fundo do seu coração, exista um desejo oculto. Um desejo de algo maior. De uma fé que não seja só um remédio momentâneo, mas uma chama que queima por dentro e muda tudo. Você não quer mais apenas mensagens que massageiam, mas mensagens que confrontam. Porque você sabe, só quem enfrenta a dor do arrependimento experimenta a alegria da transformação. Billy Graham dizia algo que ecoa neste momento. O evangelho é ofensivo porque confronta o pecado, mas é também libertador porque aponta para a cruz. Veja a beleza disso. A mesma mensagem que fere o orgulho é a que cura a alma. O mesmo chamado que exige entrega é o que abre as portas da liberdade. C.S. Lewis reforçava essa verdade ao dizer: cristianismo não é para nos deixar confortáveis, mas para nos tornar justos. O cristianismo verdadeiro não acomoda. Ele sacode, ele desinstala. Ele chama a levantar-se da zona de conforto e a caminhar pelo caminho estreito. E é justamente por isso que muitos evitam pregar essas verdades, porque elas exigem coragem. Coragem de dizer que o pecado não pode ser romantizado. Coragem de lembrar que existe céu e existe inferno. Coragem de afirmar que discipulado tem custo, que arrependimento é urgente, que disciplina divina é prova de amor, que a vida não é sobre nós, mas sobre Cristo, e que haverá juízo final. Poucos querem assumir esse risco, poucos querem perder aplausos para ganhar autenticidade, mas eu digo a você, essas são as verdades que libertam. Por isso este vídeo é um chamado a mergulhar em profundidade, a sair da superfície e ouvir aquilo que talvez doa no início, mas que cura para sempre. A palavra de Deus não precisa ser diluída, ela precisa ser proclamada em sua plenitude. Hoje você será confrontado, sim, mas será também abraçado pela graça. Hoje você será chamado ao arrependimento, mas será também convidado a experimentar a vida abundante que só Cristo pode dar. Este é um tempo santo, um tempo de revelação, um tempo em que o Espírito Santo deseja acender no seu coração a chama que talvez tenha se apagado. Você não está sozinho, você não foi esquecido.
A sua oração sustenta gerações, mesmo quando você não percebe. O silêncio de Deus também fala, e talvez Ele tenha te trazido até aqui para lembrar. Você não é rejeitado, você é escolhido. Prepare-se, porque as próximas verdades não são fáceis, mas são necessárias. Elas não foram pregadas em muitos lugares, mas hoje o Senhor reservou este momento para você ouvi-las, não com acusação, mas com compaixão, não para te afundar em culpa, mas para te erguer em esperança. E antes de seguirmos, quero pedir algo de coração. Se você já sente que esta mensagem fala com você, inscreva-se neste canal, ative o sino e compartilhe com alguém que também precisa dessa palavra. Porque o Evangelho verdadeiro não é para ser guardado, é para ser anunciado. Essa é a nossa primeira chamada à ação. Escreva também nos comentários: eu quero ouvir todo o conselho de Deus. Isso nos conecta como família espiritual, intercedendo uns pelos outros e fortalece este movimento de verdade e graça. Agora, abramos o coração, porque o que a Bíblia diz, e que poucos têm coragem de pregar, será revelado a você. Não para te esmagar, mas para te levantar. Não para te prender, mas para te libertar. Não para te ferir, mas para te curar. O pecado não pode ser negociado. Romanos 6:23 declara: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse versículo não abre espaço para dúvidas. Ele não relativiza, não ameniza, não negocia. O pecado sempre conduz à morte, e não apenas à morte espiritual futura, mas à morte progressiva da alma, da sensibilidade, da paz e da esperança. Cada passo em direção ao pecado é um passo em direção ao vazio. Quantas vezes o coração humano tenta minimizar os pecados que considera pequenos? Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: não é nada demais, é só um hábito, é só um detalhe? Mas a palavra nos alerta que até aquilo que julgamos pequeno pode se transformar em uma porta aberta para a destruição. Uma mentira dita para evitar confronto, um ressentimento guardado no coração, uma atitude de egoísmo aparentemente inofensiva. Tudo isso, quando não tratado diante de Deus, vai se acumulando, como pequenas rachaduras em uma parede que um dia não suportará o peso e desabará. A ciência mostra que o cérebro humano tem a tendência de transformar pequenos atos repetidos em padrões automáticos. O que começa como algo eventual, logo se torna hábito, e o hábito, quando alimentado, molda o caráter. O pecado não é apenas um ato isolado, é uma semente que, se regada, cria raízes profundas. Assim como um vício não nasce da noite para o dia, mas de pequenas concessões repetidas, o pecado corrói devagar, de dentro para fora, até que já não percebemos mais sua força em nossas vidas. Você pode pensar agora em áreas da sua vida onde esse processo silencioso está acontecendo. Uma prática, uma atitude, um pensamento que parece pequeno demais para ser levado a sério, mas que, no fundo, você sabe que tem enfraquecido sua comunhão com Deus. É nesse ponto que o Espírito Santo nos chama à honestidade, a não tratarmos com indiferença aquilo que pode comprometer o todo. Porque o que começa como um desvio quase imperceptível pode se tornar um abismo. Imagine uma represa imensa, forte, firme, sustentando toneladas de água. Agora imagine uma pequena rachadura surgindo em sua estrutura. À primeira vista, não parece nada. Um filete de água, quase invisível. Mas se essa rachadura não for tratada, cedo ou tarde, se transformará em uma brecha maior, e toda a represa poderá ruir, causando destruição irreparável. O pecado age exatamente assim. Ele começa pequeno, escondido, quase imperceptível, mas se não for confessado e confrontado, destruirá tudo ao redor. Não podemos negociar com aquilo que destrói. Não podemos fazer acordos com aquilo que nos rouba a paz.
O salário do pecado é sempre a morte. Mas aqui está a esperança. A mesma palavra que denuncia também anuncia. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Onde a rachadura ameaça a estrutura, o sangue de Cristo é capaz de restaurar e fortalecer. Há um convite aqui: não mascarar, não adiar, não justificar, mas reconhecer, confessar e entregar. Esse é o caminho da liberdade. É nesse movimento de honestidade diante de Deus que experimentamos a restauração verdadeira. É nesse ato de abrir mão das negociações com o pecado que descobrimos a profundidade da graça. E neste momento eu quero abrir um espaço de reflexão. Feche os olhos, se possível, e pergunte ao Senhor: qual é a rachadura em minha vida que precisa ser tratada agora? Ele mostrará. O Espírito Santo sussurra onde precisamos de cura. E não se assuste se a resposta vier em forma de desconforto. É exatamente esse desconforto que antecede a libertação. Assim, seguimos para uma decisão. Não para carregar culpa, mas para experimentar cura. Não para se afundar em condenação, mas para se erguer em graça. O Evangelho não é anestesia, é tratamento profundo. E o primeiro passo é encarar aquilo que por muito tempo tentamos esconder. E aqui deixo a segunda chamada à ação. Se esta palavra já tocou em algo dentro de você, compartilhe nos comentários, em poucas palavras, aquilo que Deus está revelando. Não precisa ser detalhado, não precisa expor sua intimidade. Mas ao declarar, você dá um passo de fé. Você abre espaço para que outros também sejam edificados e para que uma corrente de oração se levante. O corpo de Cristo não caminha sozinho. Somos chamados a interceder uns pelos outros. Este é apenas o começo. O pecado não pode ser negociado. Ele precisa ser confessado. E onde há confissão, há perdão. Onde há entrega, há cura. Onde há arrependimento, há restauração. A verdade sobre o inferno que muitos evitam. Mateus 10:28 declara: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. São palavras de Jesus. Não de um pregador exaltado, não de um teólogo humano, mas do próprio Filho de Deus. Palavras claras, duras e ao mesmo tempo amorosas. Palavras que soam como alerta para que nenhum de nós se engane. O inferno é real. Durante muito tempo, muitos preferiram suavizar esse tema. O inferno é tratado como metáfora, como lenda, como exagero. Alguns até dizem: um Deus de amor jamais permitiria que alguém fosse para lá. Mas o mesmo Deus que é amor também é justo. O mesmo Cristo que estendeu os braços na cruz em compaixão é o que declarou com autoridade a existência do inferno. Negar sua realidade não o apaga. Silenciar sobre ele não o torna menos verdadeiro. Há uma estratégia silenciosa do inimigo em apagar o inferno da pregação cristã. Porque se o inferno deixa de ser lembrado, o pecado parece menos grave. Se a eternidade é colocada em segundo plano, as escolhas do presente parecem sem consequências. É como alguém que mora em uma casa prestes a pegar fogo, mas escolhe ignorar o cheiro de fumaça, dizendo a si mesmo que não é nada. O silêncio sobre o incêndio não apaga as chamas. Pelo contrário, aumenta o risco da destruição. O inferno é o destino de separação eterna de Deus. Não é um lugar de festas sombrias, como a cultura popular às vezes retrata. É a ausência completa de Deus. É dor sem consolo, sede sem água, vazio sem esperança. Jesus usou imagens fortes para descrevê-lo. Fogo que não se apaga, trevas exteriores, ranger de dentes. Ele não estava brincando com palavras. Estava alertando com amor. Estava chamando a consciência para que ninguém pereça sem ter ouvido a verdade. É preciso dizer, o silêncio sobre o inferno é uma omissão grave.
E muitos púlpitos hoje, por medo de perder aplausos, preferem falar apenas de bênçãos, prosperidade e vitória. Mas a Bíblia não negocia. Ela fala de céu e de inferno, de graça e de juízo, de perdão e de condenação. É no equilíbrio desses extremos que encontramos o verdadeiro evangelho, porque sem reconhecer a realidade do inferno, não entendemos a profundidade da cruz. E aqui está a chave. Falar do inferno não é espalhar medo, é oferecer esperança. Porque só diante da seriedade do inferno entendemos a grandeza do céu. Só diante da condenação percebemos o valor da salvação. Só diante da morte eterna reconhecemos a beleza da vida eterna. O inferno não é a última palavra, a cruz é. Mas negar o inferno é esvaziar a cruz do seu peso. É como apagar a dor da doença e, com isso, desprezar o poder da cura. Talvez você já tenha pensado, se Deus é tão bom, por que permitiria o inferno? A resposta é simples e profunda. O inferno não é o capricho de um Deus cruel, mas a consequência da escolha humana. Deus respeita a liberdade de cada um. Quem escolhe viver longe dele nesta vida, confirma sua escolha para a eternidade. O inferno não é imposto, é consequência. Mas a graça de Deus clama até o último momento. Escolhe a vida para que vivas. Imagine uma cidade com sinais de incêndio em cada esquina, alarmes que tocam, placas que apontam para a saída de emergência. Agora imagine que diante de um incêndio real, as pessoas ignorem os alarmes e continuem vivendo, como se nada estivesse acontecendo. Não é o alarme que assusta, é o fogo que mata. O alarme, na verdade, salva. A pregação sobre o inferno é esse alarme. Não é para paralisar você em medo, mas para acordar você para a saída de emergência. E a saída tem nome: Jesus Cristo. Este é o momento de olhar para dentro de si e refletir. Minhas escolhas de hoje me aproximam de Deus ou me afastam dele? Porque toda escolha é um passo em direção à eternidade com Cristo ou um passo em direção à eternidade sem ele. E não existe neutralidade. Não escolher já é escolher. Diante disso, quero lançar a terceira chamada à ação. Escreva nos comentários o nome de alguém que você deseja que seja alcançado por esta mensagem. Talvez um filho, um amigo, um irmão. Ao escrever, você não apenas compartilha um desejo, mas inicia uma corrente de intercessão. Este canal se tornará um lugar de oração e cada nome será lembrado diante de Deus. Porque falar do inferno não é sobre condenar, é sobre clamar pela salvação. O inferno é real, mas a salvação também é. O inferno é consequência, mas a cruz é convite. O inferno é escuridão, mas Cristo é a luz que nunca se apaga. O custo do discipulado. Lucas 14:27 afirma: qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Essas palavras de Jesus não são convites para um passeio leve. Elas não estão carregadas de promessas de conforto imediato, mas de um chamado profundo à renúncia. O discipulado não é uma adesão superficial a uma religião, não é um cartão de membro de uma comunidade, não é apenas uma tradição familiar. Discipulado é vida entregue, vida rendida, vida crucificada com Cristo. Quantos acreditam que seguir Jesus significa apenas receber bênçãos, abrir portas e conquistar vitórias? Quantos transformaram a fé em um amuleto para resolver problemas? Mas a realidade é que Jesus nunca escondeu o preço. Ele não prometeu apenas vitórias, ele prometeu cruz. Ele não disse apenas, vinde a mim, ele disse também, negue-se a si mesmo. Ser discípulo é carregar peso, é caminhar contra a corrente, é muitas vezes perder aquilo que o mundo chama de ganho para receber aquilo que Deus chama de vida. Há histórias que atravessam os séculos mostrando esse custo.
Famílias que perderam posição social, trabalhos, amigos, porque decidiram permanecer fiéis a Cristo. Em muitos lugares do mundo, confessar o nome de Jesus ainda significa ser perseguido, preso ou até morto. E mesmo em lugares onde não há perseguição declarada, seguir Cristo significa nadar contra a cultura que idolatra prazer, poder e ego. Discipulado custa, e exatamente por custar tem valor eterno. Talvez você sinta isso na própria pele. Talvez já tenha perdido pessoas por causa da sua fé. Talvez tenha sido rejeitado por familiares que não entenderam sua decisão de andar com Jesus. Talvez já tenha perdido oportunidades porque decidiu permanecer íntegro. E isso dói. Mas é nessa dor que se revela a glória do discipulado. Porque quem perde por Cristo descobre que jamais perdeu de fato. Quem abre mão de tudo por Ele recebe em troca a vida que nunca termina. Jesus comparou a jornada do discípulo à de um atleta. Nenhum atleta conquista medalhas sem treino duro. Nenhum alcança vitória sem esforço. O corpo é exigido, a mente é testada, as lágrimas caem no caminho. Mas o prêmio faz cada sacrifício valer a pena. Assim é o discipulado. Ele exige, ele cobra, ele fere o orgulho, mas oferece uma recompensa que nenhuma glória terrena pode dar. Seguir a Cristo custa. Custa vontades pessoais, custa sonhos, custa seguranças humanas, mas cada renúncia abre espaço para que Ele viva em nós. Cada cruz carregada revela a ressurreição que nos espera. E é isso que a Bíblia anuncia. O custo do discipulado não é uma perda, é um investimento na eternidade. Pergunte a si mesmo, o que tenho medo de perder por causa da minha fé? Essa é uma pergunta que desnuda o coração. Talvez seja reputação, talvez sejam relacionamentos, talvez seja estabilidade financeira. Mas lembre-se, nada é maior do que Cristo. Nada é mais precioso do que a vida que Ele oferece. Discipulado não é caminho de conforto, é caminho de transformação. E a cada passo que dói, há uma promessa que consola. A cada renúncia, há uma presença que sustenta. A cada perda, há uma glória que aguarda. Porque o chamado de Jesus nunca é vazio. Ele chama para morrer, mas também para viver. Ele chama para perder, mas também para ganhar o que o mundo não pode dar. O discipulado exige cruz, mas a cruz nunca é o fim. Ela é sempre a passagem para a ressurreição. E este é o consolo. Nenhum fardo é carregado sozinho, porque aquele que nos chama a segui-lo também nos sustenta com sua força. A urgência do arrependimento hoje. A palavra de Deus em 2 Coríntios 6:2 declara: Eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Essa frase ecoa como um chamado que atravessa séculos. Não fala de amanhã, não aponta para um futuro distante, mas para o agora. Porque a salvação não é promessa adiada, é convite presente. O arrependimento não pode ser deixado para depois, porque o amanhã não nos pertence. Um dos maiores enganos espirituais é acreditar que sempre haverá mais tempo. Que haverá outro dia, outra chance, outro momento ideal. O coração humano gosta de negociar com a própria consciência. Ele diz, hoje não, amanhã eu resolvo, hoje não, ainda tenho tempo. Mas a vida é frágil, é como um sopro, e o amanhã, que parece tão certo, é na verdade uma ilusão. A psicologia mostra como nossa mente busca fugir da dor. Diante da necessidade de mudança, ela cria justificativas para adiar. Inventamos desculpas, construímos narrativas, acreditamos que podemos enfrentar em outro momento. Mas cada adiamento nos afasta ainda mais da decisão que salva. E cada dia que passa sem arrependimento é uma rachadura a mais no edifício da alma. Arrependimento não é apenas sentimento de culpa, não é apenas tristeza por ter errado, é mudança de direção. É parar de caminhar em sentido contrário e voltar-se para Deus.
é reconhecer com sinceridade: eu estava errado, preciso do teu perdão, preciso da tua graça. E isso só pode ser feito hoje, porque cada dia é um presente de Deus, cada dia é oportunidade de recomeço. Pense em uma ponte antiga, cheia de rachaduras. Muitos passam por ela todos os dias, confiantes de que ainda aguenta mais um pouco. Até que um dia, sem aviso, ela desaba. O arrependimento adiado é como essa ponte. Cada passo sem decisão aumenta o risco de desmoronar. A palavra nos lembra: eis agora o tempo aceitável. Agora, não depois. Talvez você tenha áreas em sua vida que sempre empurrou para amanhã, feridas que nunca tratou, pecados que nunca confessou, decisões que nunca entregou a Deus. Talvez você tenha dito muitas vezes: ainda não é a hora. Mas ouça bem, o Espírito Santo está te chamando agora, não para te condenar, mas para te libertar, não para te esmagar, mas para te restaurar. O arrependimento não pode ser visto como fardo, mas como porta. É o caminho que nos leva à vida. É a chave que abre o coração para receber o perdão. É o início da jornada da restauração. Adiar é perder o melhor de Deus. Decidir é abraçar a esperança. Você não precisa esperar estar pronto. Você não precisa esperar se sentir digno. Porque arrependimento não é mérito humano, é resposta à graça divina. Deus não pede perfeição antes de recebê-lo. Ele pede entrega. Ele pede coração quebrantado. Ele pede verdade. E quando há arrependimento sincero, há sempre perdão. A cruz de Cristo é a prova de que não precisamos viver presos ao passado. Cada gota de sangue derramado foi um convite ao arrependimento. Cada ferida foi uma declaração de amor. Cada palavra de Jesus na cruz foi um lembrete de que ainda há tempo. Mas esse tempo é hoje. Não adie mais. Não se engane com o amanhã. A voz de Deus está dizendo: hoje é o dia da salvação. A disciplina do Senhor é amor, não castigo. Hebreus 12:6 afirma: porque o Senhor corrige ao que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Para muitos, essa palavra soa dura. Dor associada a amor parece contradição. Mas quando olhamos com os olhos da fé, entendemos. A disciplina de Deus não é rejeição, é cuidado. Não é abandono, é preservação. Quantas vezes, diante de momentos de dor, alguém já perguntou: se Deus me ama, por que estou passando por isso? Essa é uma pergunta sincera, carregada de lágrimas. Mas a palavra responde: porque Ele ama, Ele corrige. Porque Ele se importa, Ele molda. Porque Ele deseja frutos maiores, Ele poda. É natural associar disciplina a castigo. Desde a infância, fomos treinados a ver correção como punição. Mas no reino de Deus, disciplina tem outro sentido. Ela não é resultado de rejeição, mas expressão de filiação. Se somos filhos, somos corrigidos. Se não fôssemos filhos, Deus simplesmente não se importaria. O cuidado de Deus não é permissivo, é transformador. A dor que nos alcança pode ser, muitas vezes, uma prova do cuidado divino. Assim como o agricultor que poda a videira não o faz para destruí-la, mas para garantir que dê mais fruto, Deus permite cortes em nossas vidas que doem no momento, mas produzem frutos de justiça no tempo certo. A poda fere o galho, mas fortalece a árvore. Há momentos em que a disciplina de Deus vem na forma de portas fechadas. Outras vezes, vem como silêncio prolongado. Há ocasiões em que ela se apresenta como perda ou atraso, mas cada uma dessas situações, quando vistas com olhos espirituais, revelam amor. O amor de um pai que enxerga mais longe, que conhece os riscos invisíveis, que protege daquilo que não vemos. Recorde-se de momentos da sua vida em que você enfrentou dores profundas. Quantas vezes, olhando agora em retrospectiva, você percebe que aquela experiência moldou o seu caráter,
fortaleceu sua fé, aproximou você de Deus. A disciplina não parecia amor no momento, mas hoje você reconhece que foi exatamente isso. Assim é o agir de Deus. Ele não disciplina para destruir, mas para reconstruir. Ele não corrige para ferir, mas para curar. Ele não poda para enfraquecer, mas para multiplicar frutos. A disciplina do Senhor nunca é arbitrária. Ela sempre tem propósito. Sempre visa a transformação, sempre revela que somos filhos. E aqui está a grande verdade. Se você está sendo disciplinado, é porque você é amado. Se está sendo moldado, é porque foi escolhido. A disciplina é amor disfarçado de dor. É cuidado vestido de silêncio. É preservação em forma de renúncia. E no fim, sempre produz vida. A vida não é sobre nós, mas sobre Cristo. Gálatas 2:20 declara: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esse versículo é como um espelho que revela a essência da fé cristã. Ele nos lembra que o centro da vida não somos nós, mas Cristo. Que o foco da existência não é a realização pessoal, mas a glória de Deus. A cultura atual nos empurra diariamente para a centralidade do eu. Somos ensinados a buscar realização pessoal, a correr atrás de sonhos próprios, a viver como se o mundo girasse em torno dos nossos desejos. Mas a palavra de Deus confronta essa lógica. Ela nos chama a viver não mais para nós, mas para aquele que morreu e ressuscitou por nós. A vida cristã não é sobre Deus cumprir nossos planos, mas sobre nós nos rendermos ao plano dele. Muitos se frustram na fé porque acreditam que Deus é um acessório para seus projetos pessoais. O tratam como quem busca um patrocinador para seus sonhos, e não como Senhor para sua vida. Mas a felicidade plena não está em conquistar tudo o que queremos. Está em nos rendermos à vontade de Deus e descobrirmos que o sentido da vida não é ter, mas ser. Não é possuir, mas pertencer. Não é acumular, mas se entregar. Essa é uma verdade que poucos têm coragem de pregar. A fé não é caminho de autoajuda, é caminho de crucificação. Não é sobre engrandecer o eu, mas sobre negá-lo. É sobre reconhecer que a nossa vida encontra sentido apenas quando refletimos Cristo. A natureza nos dá um exemplo poderoso. A lua, que ilumina as noites escuras, não tem luz própria. Ela reflete a luz do sol. Sem o sol, seria apenas uma esfera apagada. Assim também somos nós. Sem Cristo, não passamos de reflexos apagados. Mas quando Ele brilha em nós, nos tornamos luz para o mundo. A vida não é sobre a lua, é sobre o sol. Assim também a vida não é sobre nós, é sobre Cristo. Essa consciência muda tudo. Ela transforma nossas escolhas, nosso modo de viver, nosso modo de amar. Quando entendemos que nossa vida é sobre Cristo, deixamos de buscar aplausos humanos. Deixamos de nos medir pelo padrão do mundo. Passamos a viver para agradar a Deus. E isso nos liberta, porque quando o eu deixa o trono, a paz ocupa o coração. Viver para Cristo não significa abrir mão da alegria, mas descobrir a alegria verdadeira. Não significa perder identidade, mas encontrar a identidade mais profunda. Não significa renunciar aos sonhos apenas por renunciar, mas permitir que Deus substitua sonhos pequenos por propósitos eternos. Essa é a grande virada. Não é mais sobre mim, é sobre Ele. Não é sobre o que eu quero, mas sobre o que Ele deseja. Não é sobre meu nome, mas sobre o nome dEle. E esse é o chamado: refletir a luz de Cristo como a lua reflete a luz do sol. Ser testemunha da glória dEle. Viver não para si mesmo, mas para aquele que vive em nós. Essa é a essência do Evangelho, o juízo final.
a verdade que poucos querem ouvir. Apocalipse 20:12 descreve: "E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras." Essa é uma cena solene, grandiosa, inevitável. Um dia, todos, sem exceção, estarão diante de Deus. Reis e servos, ricos e pobres, anônimos e famosos, todos se apresentarão diante daquele que sonda os corações e não se engana. Muitos evitam falar sobre o juízo final porque ele expõe a responsabilidade. Ele nos lembra que a vida não é um passeio sem consequências. Ele mostra que cada palavra, cada escolha, cada atitude terá peso diante do tribunal eterno. Não existe anonimato diante de Deus. Não existe esquecimento, não existe esquiva. O juízo final não é uma metáfora distante, é uma certeza absoluta. O mundo nos acostuma a pensar que sempre haverá um jeito de escapar das consequências, que é possível adiar pagamentos, renegociar dívidas, esconder falhas. Mas diante de Deus não há negociação. Os livros serão abertos e tudo estará registrado. O que foi feito em segredo será revelado. O que foi escondido será exposto. Nada escapa ao olhar do Senhor. Isso poderia gerar apenas medo. Mas o Evangelho nos mostra algo ainda mais profundo. Porque o juízo, para quem está em Cristo, não é condenação, é justificação. Para os que entregaram sua vida ao Salvador, o livro da vida testifica: a cruz substitui a dívida. O sangue cancela a condenação. Diante do tribunal eterno, a sentença já foi proclamada, justificados pela fé em Cristo Jesus. Mas e para aqueles que escolheram viver sem Ele? Para os que rejeitaram a graça, desprezaram a cruz e insistiram em viver como se nunca prestassem contas? O juízo final será confronto inevitável, porque se a vida é feita de escolhas, a eternidade é consequência delas. Deus não se impõe, Ele oferece, Ele chama, Ele espera. Mas um dia o tempo da espera se encerrará. Imagine alguém que vive gastando sem nunca se preocupar em prestar contas. Acumula dívidas, ignora avisos, finge que nada está acontecendo, até que chega o dia da cobrança, o dia em que não há mais como adiar, nem como justificar. Assim será o juízo final. Cada vida será colocada diante do balanço divino, mas há uma diferença imensa. Em Cristo, a fatura já foi paga. No Cordeiro, a dívida já foi quitada. Quem está em Jesus não precisa temer, porque a sentença foi substituída pela graça. Essa é a verdade que poucos têm coragem de pregar. Haverá juízo. Não para gerar terror, mas para despertar consciência. Não para aprisionar em medo, mas para abrir os olhos para a eternidade. Porque viver como se nunca fôssemos prestar contas é viver iludido. Mas viver sabendo que cada passo tem valor eterno é viver em sabedoria. Se hoje sua vida fosse julgada, quais áreas trariam vergonha? Quais atitudes seriam lembradas com peso? Essa reflexão não é condenação, é convite. Convite para alinhar o coração com a vontade de Deus enquanto ainda é tempo. Convite para buscar no sangue de Cristo a justificação que nenhum esforço humano poderia alcançar. O juízo é inevitável, mas a graça é acessível. O tribunal é real, mas a cruz já abriu o caminho da vida. Chegamos ao ponto em que todas as verdades apresentadas se encontram em um só chamado. O que poucos pregam é justamente o que mais precisamos ouvir. O pecado não pode ser negociado. O inferno é real e não pode ser apagado das Escrituras. O discipulado custa e exige renúncia. O arrependimento não pode ser adiado. A disciplina de Deus é amor disfarçado de dor. A vida não é sobre nós, mas sobre Cristo, e o juízo final é inevitável. Essas são verdades que não acariciam, mas curam.
Não massageiam, mas libertam. Não alimentam ilusões, mas abrem caminho para a eternidade. O resumo de toda essa jornada é simples e profundo. Pecado traz morte, mas Cristo traz vida. O mundo pode oferecer distrações, mas somente Jesus oferece redenção. As vozes ao redor podem tentar suavizar a gravidade do pecado, mas a palavra de Deus não silencia. E graças a essa verdade, ainda hoje existe oportunidade de salvação. Este é o passo único que precisa ser dado agora. Uma oração de entrega sincera, sem máscaras, sem justificativas, sem disfarces. Um clamor honesto diante de Deus, colocando nas mãos dele até mesmo as áreas mais escondidas da sua vida. Esse é o momento de abrir o coração e dizer: Senhor, aqui está o que ninguém vê, mas que Tu conheces. Aqui está minha dor, meu pecado, meu cansaço, minha esperança. Eu não quero mais viver pela metade. Eu quero viver todo o conselho do Senhor. Billy Graham disse certa vez: a cruz é ofensiva porque exige arrependimento, mas é também gloriosa porque oferece perdão. E Charles Spurgeon reforçou: o Evangelho não é para ser diluído, é para ser pregado em sua plenitude, mesmo que doa. Essas vozes ecoam juntas para nos lembrar que não existe cristianismo sem cruz, não existe vida sem renúncia, não existe eternidade sem decisão. Hoje, diante da palavra, há um convite à oração. Não a oração repetida mecanicamente, mas a oração que brota do fundo da alma. Uma oração em 3 direções. Primeiro, no nível do coração, que Deus cure feridas, que quebre cadeias, que restaure áreas ocultas. Depois, no nível da família, que sua intercessão alcance filhos, netos, cônjuge, aqueles que talvez estejam longe de Deus, mas que serão alcançados pelo poder da oração. E por fim, no nível do propósito, que sua vida se alinhe ao chamado eterno, que você não viva mais para si, mas para Cristo, refletindo a luz dele como a lua reflete a luz do sol. Oração. Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti com humildade. Reconhecemos nossa fragilidade, nossa inclinação ao pecado, nossas escolhas erradas. Pedimos perdão e nos arrependemos hoje, não amanhã. Senhor, toca nas áreas escondidas, nos hábitos ocultos, nas feridas antigas. Que o Teu Espírito Santo traga cura e liberdade. Senhor, olhamos também para nossas famílias. Traz de volta os filhos que se afastaram. Liberta aqueles que estão presos em vícios. Consola os que choram em silêncio. Colocamos diante de Ti cada nome, cada rosto, cada história. Que a salvação alcance nossas casas. E por fim, Senhor, pedimos que o propósito eterno se cumpra em nós. Que não vivamos mais para nós, mas para Cristo que vive em nós. Que nossa vida seja reflexo da Tua glória e que possamos ouvir naquele dia: servo bom e fiel, entra no gozo do Teu Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. E antes de encerrar, deixo este último apelo. Não deixe esta mensagem morrer em você. Compartilhe-a. Permita que outros sejam confrontados e curados pela verdade. A palavra não é para ser guardada em silêncio, mas proclamada com coragem. Escreva nos comentários o que esta mensagem falou ao seu coração, para que possamos juntos construir uma comunidade de fé, intercessão e esperança. Lembre-se, você não é rejeitado, você é escolhido, você não está sozinho. Suas orações sustentam gerações. O silêncio de Deus também fala. E o Evangelho, pregado em sua totalidade, tem poder de salvar, restaurar e conduzir à eternidade.